Olá, vamos dar continuidade agora falando sobre o imperador Teodósio. Ele governa logo depois dos filhos de Constantino. Então o período ao qual ele vai governar é a partir de 380 d.C. Como dizemos no vídeo anterior, Teodósio foi responsável por oficializar a Igreja Católica, tornando ela uma religião oficial de Estado. Portanto, ainda assim, mesmo no período de Constantino, bem como dos seus sucessores, que eram seus filhos, ainda existia um paganismo. Tanto é que um de seus filhos, Juliano, que governou de 331 a 363 d.C., ele apostatou e tentou restaurar o paganismo no Império Romano. Portanto, a fase em que se passa entre Constantino e Teodósio é um período em que havia a não perseguição mais aos cristãos, mas, entretanto, esse período ficou compreendido em cristianismo concomitantemente com o paganismo. Então Teodósio, quando ele oficializa a Igreja Católica como religião de Estado, oficial do Estado, do Império, ele faz isso durante o seu governo já no Império Romano do Oriente, já em Constantinopla. E o Império Romano do Ocidente, que se estabelece na cidade de Roma, como eu disse no vídeo anterior, ele já estava sendo invadido por diversas questões culturais. As invasões bárbaras, elas não eram somente por intermédio da guerra, por intermédio da luta armada, pelo fio da espada. Ele era também uma questão de introduzir de forma cultural uma miscigenação já naquela população ali do Império Romano do Ocidente que já estava bem cristianizada. Então, algumas medidas tiveram que ser tomadas após a oficialização da Igreja Católica como religião de Estado por Teodósio em 380. Então a gente tem algumas questões aqui para salientar. Em 391 d.C., o culto pagão associado ao crime de lesa majestade. Então Teodósio, ele estipula isso 11 anos depois, já lá pelo Império Romano do Oriente, que ainda nós tínhamos ainda o imperador no Ocidente. Entretanto, ele já começa a estabelecer, porque o Oriente tinha mais relevância do que o Império Romano do Ocidente. Entretanto, Roma, como sede da Igreja Católica, ela não houve rompimento. Pelo contrário, ela teve grande prestígio nessa época. Então, lá desde o primeiro século, na Igreja primitiva, no período da patrística, já se referia a Roma como o centro do episcopado dessa igreja primitiva. Então as decisões já eram partidas de lá. Então é importante a gente informar que, apesar de que nós já estávamos num período ali de grande enculturação bárbara, né, dos povos, principalmente dos povos germânicos, com a heresia do arianismo, que é uma heresia que depois eu vou gravar um vídeo explicando sobre ela, mas basicamente ela afirmava que Jesus não era Deus. Depois veio o semi-arianismo afirmando que Jesus era semelhante a Deus, ou seja, eles não acreditavam na Santíssima Trindade, eles eram considerados já naquela época antitrinitários. Então não acreditavam na Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, como Deus uno e trino. Portanto, algumas medidas precisaram ser tomadas. Então em 391 houve, associação como lesa majestade ao culto pagão. Em 415 e 416, os pagãos foram excluídos das funções públicas. E em 451, quando nós tivemos o Concílio da Calcedônia, estabeleceu-se a pena capital para quem sacrificasse animais aos antigos deuses, que eram referências aos deuses pagãos. Então é importante a gente entender que, como a Igreja Católica se torna religião oficial do Estado a partir de 380, com Teodósio, os concílios foram extremamente importantes para se definir a questão da cristandade que iria entrar já no período da Idade Medieval.
que começa ali depois de 476 d.C., com a queda do Império Romano do Ocidente. Só que a queda desse Império Romano do Ocidente foi uma queda político-social. A Igreja Católica, com sede em Roma, ela continuava a se fortalecer e todo o episcopado, todo o grupo clerical, ele ganhava muita notoriedade. Tanto é que Teodósio, ele continuava informando todas as questões eclesiais à cidade de Roma, no qual a sede da Igreja Católica estava estabelecida. Então é importante a gente entender que quando a gente fala Igreja Católica Apostólica Romana, não quer dizer que é referente ao Império Romano, quer dizer que é referente à cidade de Roma, que estava localizado na região do Império Romano do Ocidente, ao qual era sede papal. Então, afirmarmos que a Igreja Católica Apostólica Romana era do Império Romano, isso é incongruente, essa informação, ela não procede. Portanto, nós tivemos nesse período todo, depois de Constantino até 451, quando a gente estabelece que é proibido todo e qualquer culto pagão como pena capital, nós tivemos o Concílio de Nicéia, em 325, o Concílio de Constantinopla I, que foi em 381, que foi logo depois que Teodósio assumiu o Império Romano do Oriente, e que depois ele vai ser o imperador único das duas regiões, tanto o Ocidente quanto o Oriente, e que ele vai passar em 392, em 395 d.C., para Arcádio, o Império Romano do Oriente, e para Honório, o Império Romano do Ocidente. E aí, nós vamos ter já em Éfeso, em 431 d.C., mais um concílio de cunho episcopal. E na Calcedônia, a gente termina esse período dos concílios da Idade Antiga, da Igreja na Idade Antiga, em 451 na Calcedônia. Então, fazendo um cronograma do período de Constantino até a queda do Império Romano do Ocidente em 476 d.C., nós tivemos um fortalecimento da Igreja Católica, nós tivemos um fortalecimento da cristandade naquela região e que vai ser fundamental para a época da cristandade durante a Idade Média.